Bem, essa é um breve vídeo sobre as descobertas de Einstein, né? Eu sou o William Ciolo Freire de Góes, né? Dividi praticamente em 5 grandes descobertas, né? Feitas pelo Einstein, né? E vou tentar explicar sucintamente as descobertas que ele realizou. Tá? Então aqui é a foto do nosso patrocinador, né? Bastante simpático aí, certo? Então assim, antes eu queria lembrar, né, que a atividade científica, né, ela é uma atividade que ela não é realizada por um único homem, né, não é um herói, né, é um conjunto de pesquisadores, né, foram desenvolvendo durante milhares, milhares de anos, às vezes, desde a Grécia Antiga que se estudava o átomo, né. Quer dizer, se tinha especulações a respeito do átomo, não se estudava, né, e tudo era baseado em ideias. Né. A ciência evoluiu e aí ela foi se fundamentando, foi criando seu arcabouço, né, sua infraestrutura. E todo esse conhecimento ele é gerado de forma lenta e gradual. Além disso, né, não é só baseado num único cientista. Claro que existem os gênios, né, sem sombra de dúvida, pessoas com capacidade muito desenvolvida, né, e capacidade intelectual muito desenvolvida e que atuam, né, que acabam tendo essa capacidade de sintetizar, né, a ciência. Mas a gente tem que se lembrar que mesmo esse tipo de pessoa ela está sempre trabalhando em conjunto com outras. Independentemente, ela se baseou em teorias que já existiam, né, e o que ela fez, às vezes, até sistematizar, mas o que não é pouco, é muita coisa. Mas a gente tem que se lembrar que é uma tarefa humana, né, e que é o conjunto, né, o trabalho em grupo, né, e o trabalho em grupo e persistente é o que leva realmente às grandes descobertas. Tá? Claro, obviamente que a genialidade também é um dos itens que tem grande peso. Né? Então assim, vamos para a primeira descoberta, né, das principais descobertas de Einstein. O primeiro resultado de Einstein é a demonstração final de que a matéria tem uma estrutura granular. Ou seja, que a matéria era composta de átomos, realmente, efetivamente ela é composta de átomos. Né? Isso ainda, por mais que a gente queira dizer, ainda se tinha alguma dúvida, ainda se tem alguma dúvida. Pessoas ainda não aceitam muito bem, porque é aquilo que você não consegue ver, não consegue tocar, e é muito pequeno, né? Então acaba que você não acredita na existência. Eu creio é o ver para crer, né? Ou em outras palavras, o tocar, né? O ter contato para ver. Como você não consegue ver o átomo, né? Entre aspas, né? Você não consegue ver o átomo a olho nu, então você não acredita na sua existência, mas ele existe, né? E além de existir, ele é divisível e é composto de partículas subatômicas. Tá? Bem, a grande descoberta de Einstein, realmente, que deu a ele o prêmio Nobel, foi o efeito fotoelétrico, tá? Em 1921. Então, o efeito fotoelétrico que ele conseguiu explicar, era um efeito que era algo extremamente difícil de ser explicado pelas leis da mecânica clássica, né? Pelas leis de Newton, e ele acabou explicando, dizendo que postulando uma série de leis, né, que foram inicialmente admitidas como verdadeiras e que na verdade eram verdadeiras porque elas espelhavam os experimentos, né, que foram realizados, entre eles o fato de que quando você incidia a luz com uma potência elevada sobre o metal, você não conseguia arrancar, como é que se diz, fótons, né? Você não conseguia arrancar os elétrons do metal, e isso é um ato um experimento prático que ia contra as leis da mecânica clássica. Tá? E o que se constatou foi o seguinte: quando se alterava a frequência, quando se aumentava a frequência a partir de uma determinada frequência de corte,
você conseguia arrancar esses elétrons, certo? Então, o que é que ficou constatado com isso aí? Que, na verdade, que a energia fornecida pelo fóton, né, pela luz, né, que fóton, depois chamado de fóton, ela depende intimamente da frequência. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia que possui esse fóton e maior a probabilidade dele conseguir arrancar os elétrons que se encontravam na superfície do metal. Tá? E a partir de uma determinada frequência chamada de frequência de corte, esse efeito ocorria para determinados materiais, metais. Foi isso efetivamente o que ele postulou. Tá? Essa aplicação, essa ideia que ele colocou simplesmente mudou, né, o conceito que nós temos hoje, que nós tínhamos antes, né, sobre materiais, sobre o comportamento da luz como partícula, que uma hora ela pode ser partícula e outra ela pode ser onda, de acordo com o fenômeno estudado. Né? Além disso, essa descoberta permitiu uma série de outras aplicações tecnológicas, só para vocês terem ideia, o transistor é baseado nisso, né? As células fotoelétricas, né? As células fotovoltaicas, né? O controle remoto que você tem na sua casa também é baseado nisso. Os microcomputadores, esse computador agora que eu estou exatamente fazendo esse vídeo aqui, ele é um resultado direto da postulação, dos postulados propostos pelo Einstein no estudo do efeito fotoelétrico. Tá? E aqui estão as aplicações aqui, ó. Células fotovoltaicas, transistores, né? Isso aqui são transistores de potência, certo? Alguns chips também. Tá? Esse aqui é um transistor discreto, né? Aqui você tem outras aplicações também, LEDs, tá? Circuitos integrados, diodos, LED aqui de novo, e por aí vai. Aqui você tem um microprocessador, que é chamado de CPU, central de processamento, central de processamento unitário, ou central de processamento única, né? E aqui você tem a pastilha de silício, de onde são feitos os transistores, tá? E aqui uma placa eletrônica, tá? Terceira descoberta de Einstein, o estudo das estruturas em grande escala do universo visível que levou à fundamentação da cosmologia, tá? Aí vem a formação de buracos negros, distorção do espaço-tempo, lentes gravitacionais e desvio da luz por corpos massivos, tá? Então tudo isso aqui é um buraco negro, se você vê ele causa um efeito de distorção na sua borda devido ao desvio da luz. Galáxias, né? Várias galáxias, elementos extremamente gigantescos do ponto de vista de tamanho e de estruturas também, né? Mais outras galáxias, nebulosas e por aí vai. Então ele não só estudou o que é muito pequeno, como também estudou também o que é muito grande, né? Então ele estudou nos dois extremos, né? Estudou tanto a estrutura atômica, né? Porque na verdade subatômica, né? Com o estudo do comportamento do elétron, da luz especificamente, como também das grandes estruturas, né? Das macroestruturas, macro mesmo, né? Envolvendo galáxias, buracos negros, tá? Por aí vai. Quarta descoberta de Einstein, a relatividade geral, né? Então ele explicava a força gravitacional não como a resultante da atração entre duas massas, mas como uma distorção do espaço-tempo. Então você tinha um corpo, né? E esse corpo, devido à sua massa, só até apresentar uma grande massa, ela distorcia o espaço-tempo ao redor dele, e é isso que causava a atração gravitacional, e não o vetor, né? O vetor gravidade, de aceleração gravitacional. E é basicamente isso que ocorre na teoria newtoniana. Tá? Então, o que é utilizado muito como exemplo é o espaço e o tempo são como uma folha de borracha, né? Você tem um plano formado e aí você coloca
um peso, e aí esse peso deforma esse plano. Tá? Aí que pode dobrar e puxar, e esse dobra-se é um motivo pelo qual os objetos caem sobre a Terra, a razão pela qual a Lua orbita em torno da Terra e os planetas ao redor do Sol. Então ele transformou o conceito vetorial de Newton no conceito geométrico, né? Ou seja, havia uma deformação do espaço-tempo, e essa deformação é que gerava a atração gravitacional. Tá? Tanto da Terra em relação à Lua, como do Sol em relação à Terra. Então aqui está um exemplo, né? Um desenho, uma figura. Né? Tá? É a quarta descoberta de Newton, né? A quarta descoberta de Einstein. Tá? E aqui você vê o Sol causando uma distorção, né, no tecido do espaço-tempo, né, e a Terra também, só que a Terra é muito menor, causa uma distorção muito menor, né, e esse fundamento do tecido espaço-tempo é o que faz com que o Sol atraia a Terra, e vice-versa. A quinta descoberta de Einstein, que aqui eu estou colocando como algo resumido, né, é a teoria da relatividade espacial, né, que explica a velocidade da luz como uma constante, né, acabando com a ideia do éter luminífero, né, que a luz poderia se comportar com a velocidade maior ou menor de acordo com o éter, com a movimentação do éter, né, de acordo com vamos dizer assim, a disposição espacial do éter luminífero, ou de acordo com a velocidade com que o corpo estivesse, né, a velocidade da luz poderia ser maior ou menor. E isso não foi verificado nos dados experimentais, certo? Isso não era verificado. E essa teoria do éter luminífero é muito baseada na teoria das ondas mecânicas. Você tem um corpo, né, tem uma onda que se propaga, uma onda que se propaga no meio, e essa velocidade de propagação da onda no meio, ela depende da densidade do meio. Quanto mais denso for o meio, maior será a velocidade de propagação de onda. Então eles achavam que a velocidade da luz também precisava do meio para se propagar. E hoje sabe-se que não há esse meio. E que além disso, né, a velocidade da luz ela é uma constante universal. Então, independente do referencial que você estiver utilizando, inercial, obviamente, essa velocidade é uma constante universal. Ela independe da velocidade que você tiver, do referencial que você estiver utilizando. Ela sempre será C, que é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá? As dimensões estão ligadas entre e formam, quer dizer, as dimensões estão interligadas entre si e formam um sistema quadridimensional, incluindo o tempo. Tá? Então, essa estrutura não se tinha essa visão. Então, achava-se que você tinha as 3 dimensões mais o tempo. Né? E esses eram itens independentes entre si. E hoje já se admite que há uma ligação entre esses 4 itens. Né? As 3 dimensões mais o tempo. O tempo passa mais devagar quando estamos com velocidade v, e passará mais devagar quanto mais próximo estivermos da velocidade limite da luz, né? Que a velocidade limite da luz é a maior velocidade admissível, de acordo com as leis de Einstein. Tá? E aqui eu tirei um texto retirado do site aqui, eu achei bem interessante esse texto aqui, assim, para resumir um pouco, né, da parte humana do Einstein. Mas o fascínio de Einstein também vai além da sua grandeza científica. Suas ideias políticas cosmopolitas, intensamente pacifistas, o seu desprezo pelo valor da pátria, os seus conflitos interiores quando, para deter Hitler, decidiu escrever a Roosevelt para fazer a bomba, abrindo o século das guerras nucleares, o seu amor pela música e pela filosofia, sua rebeldia infantil mais radical, que quando menino levou a detestar e abandonar a escola, quando adolescente a perder tempo girando pelas ruas de Pávia e depois por toda a vida a se vestir e a se pentear fora de qualquer costume, seu ateísmo dissimulado, divertido, cheio de citações não convencionais sobre Deus, que mais tarde muitos se afanarão ingenuamente a querer
leva a sério a sua amizade com Charlie Chaplin. Aquele leva a sério. A sua amizade com Charlie Chaplin, né? A serenidade com que enfrentou a morte, recusando ser tratado quando soube que estava gravemente doente. Eu quero ir embora quando eu decidi, de mau gosto, prolongar a vida artificialmente. Eu fiz a minha parte e é hora de ir. Tudo isso faz de Albert Einstein para muitos de nós uma referência, um mito, um companheiro de pensamentos, um mestre da verdade, um nosso amigo. É isso aqui que eu acho que resume mais o cientista, né? Apesar de a gente saber que tem muita, vamos dizer assim, muita especulação, muita coisa que é dita sem conhecimento a respeito do próprio Albert Einstein, né? Aqui estão as biografias, tá ok? E assim, eu agradeço aí pela oportunidade, tá? Muito obrigado e boa noite, bom dia, boa tarde.